Fala galera, como eu havia prometido aí a vocês, né? Tô trazendo agora a correção da lista 1. Antes eu tinha corrigido as listas 2 e 3 do nível P. E agora eu tô trazendo aí, como vocês estão vendo, a lista 1, que é composta por todas as questões que valem 3 pontos do nível P dos anos de 2014 e 2015 da Olimpíada Canguru de Matemática, tá certo? Então já pega teu caderno aí, dá uma olhadinha nas provas que eu acabei de falar para você e se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer algumas questões e depois você ir corrigindo comigo ao longo do tempo, tá certo? Então, bora lá. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que como esse vídeo é uma correção de questões anteriores das provas, né, das Olimpíadas, e cada lista tem mais de 16 questões, então não tem como eu corrigir essa lista com vocês em 1, 2, 3 minutos, porque cada questão eu vou ter que explicar passo a passo, detalhe por detalhe, tá certo? Vou ter que explicar dicas para vocês, caminhos que vocês podem seguir nas provas, na hora da prova. Então, por isso, essa série de vídeos que vou gravar, pelo menos de Olimpíada Canguru de Matemática, né? Ela vai ser um pouquinho longa. Todos os vídeos eles vão ter essa base longa de tempo, tá? Então, quando for assistir, para estudar mesmo, se preparar para essa Olimpíada, pega teu caderno e anota aí cada questão que eu for fazendo, algum cálculo que você achar legal, interessante, tá certo? Então, vamos ao trabalho. Questão 1. A Joaninha irá assentar na flor que tiver 5 pétalas e 3 folhas. Qual das flores a seguir será escolhida pela Joaninha? Então, essa questão aqui é aquela típica questão, né, que você vai ter que analisar alternativa por alternativa, né? Como a lógica dessa prova e de todas as outras é que das 5 alternativas que tem, somente uma é a correta, quando a gente achar a correta, a gente já pode parar e não precisa analisar as outras, tá certo? Então, a questão diz que a Joaninha vai pousar numa flor e ela dá dois critérios. O primeiro critério é que essa flor ela tem que ter 5 pétalas e o outro critério é que ela tem que ter 3 folhas, tá bom? Então, tem que ter 5 pétalas e 3 folhas, tá? Não adianta você pegar uma flor que tem 5 pétalas, mas não tem 3 folhas. Da mesma forma, se você encontrar uma que tem 3 folhas e não tem 5 pétalas, então não é válido, tá certo? Então, vejam só. A primeira coisa que a gente pode fazer é procurar entre essas 5 alternativas uma flor que tem 5 pétalas. Então, se vocês perceberem, essa aqui a gente já descarta porque ela tem 4, né? Já não é a alternativa que a gente quer. Essa B, ela tem 5 pétalas, então a gente deixa ela aí. Essa C, ela tem 3 pétalas, então a gente descarta, porque não é o que a questão quer. Essa alternativa D, ela tem 5 pétalas, então a gente deixa ela aí. E a alternativa E, ela tem 4 pétalas, assim como a alternativa A, então a gente descarta ela também. Agora que a gente analisou as quantidades de pétalas, a gente vai analisar a quantidade de folhas, né? E a questão diz que tem que ser 3 folhas. Então, entre essas duas, a flor que tem 3 folhas é a alternativa B. Então, essa aqui está errada. E a alternativa correta é a alternativa B, tá certo? Bem facilzinho aí essa questão, dá para fazer bem rápido mesmo, tá? Então, vamos para a próxima. Questão 2. Uma formiguinha anda ao longo do fio na direção indicada pela seta. A seta está aqui, ó, indicando a direção. Em que ordem ela encontra os 3 objetos pretos? Então, se vocês forem ver, nesse circuito que tem aqui, né, tem 3 objetos, o triângulo, o quadrado e o círculo. E aí, o que a questão diz é que a formiguinha ela vai começar a andar por esse circuito, por esse fio, né, nessa direção aqui, ó. Então, o que vocês podem fazer nessa questão é passar o lapisinho por cima, fingindo que o seu lápis é a formiguinha. Então, ó, eu vou andando por aqui, andando, enrolo. E aí, quando eu for encontrando, eu vou colocando a posição nela. Então, se vocês perceberem, a primeira figura que eu encontrei, o primeiro objeto que eu encontrei foi o triângulo. Então, eu vou colocar aqui, primeiro, né? E aí eu vou continuar a andar. Ando por aqui, né? Então, o segundo que eu encontrei foi o quadrado. E aí, continuo andando. E o terceiro, como vocês estão vendo, foi o círculo, né?
Então, como só tinha 3 objetos, se você encontrou os 2 primeiros, não precisava nem continuar esse caminho para ver que era o círculo, tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer é anotar aqui, ó, a sequência que a gente encontrou, né? Primeiro foi o triângulo, depois foi o quadrado e depois foi o círculo, né? Então, gente, a alternativa que tem um triângulo, quadrado e um círculo é a alternativa A. Então, a alternativa correta, né? É a alternativa A. Tá certo? Essa questão aqui também, ela não é difícil, ela é bem fácil também. Basta você fazer isso na hora da prova ou também encontrar outra alternativa. Mas se fosse fazendo, eu também seguiria essa forma, tá bom? Então, vamos para a alternativa questão 3, né? Na figura ao lado, nessa figura aqui, ó, quantos quadrados escuros a mais do que quadrados brancos você vê? Ok. Então, bora lá. Ele quer saber quantos quadrados escuros nessa figura tem a mais do que quadrados brancos, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte: contar quantos quadradinhos pretos tem, depois contar quantos quadradinhos brancos e depois fazer a subtração, né? Então, vamos lá. Ao todo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quadrados escuros, né? Então, eu vou colocar aqui 17 quadrados escuros, menos a quantidade de quadradinhos brancos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, a 17 menos 8 vai dar 9. Então, a quantidade de quadrados escuros a mais do que quadrados brancos é 9, tá certo? A alternativa correta aí é a alternativa E. Então, outra questão também, que ela não é tão complicada, basta você contar normalmente e fazer a subtração, beleza? Questão 4. Se você colocar em fila os 5 animais do menor para o maior, qual animal ficará no meio? Ok. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 5 letras X aqui. E cada letra ela vai indicar a posição de um animal nessa fila, né? Do maior para o menor. Então, vejam só. Ele quer o animal do meio. Se vocês perceberem, o animal do meio é o terceiro. É o terceiro maior, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui é começar analisando para ver quem é o primeiro que vai ficar aqui, né? O menor de todos, o segundo menor, e depois encontra o terceiro. Ou a gente pode começar também do maior para o menor, vocês que escolhem aí. Eu vou fazer do menor para o maior, tá bom? Então, vejam só. O menor de todos, se vocês perceberem aqui, é esse animalzinho aqui, ó, o animal número 1. Não estou conseguindo enxergar direitinho que animal é esse. Mas, enfim. Por que ele é o menor? Porque o tamanho dele é o tamanho 1, né? Se vocês perceberem, o tamanho do macaco é tamanho 2, ó. Como assim é tamanho 2? A altura deles é equivalente a 2 quadradinhos, tá certo? A altura desse aqui é equivalente a 1. A altura da onça é equivalente a 3 quadradinhos. 1, 2, 3, tá certo? Então, a gente vai analisar esses outros dois aqui, né? Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a altura desse número 4 é o 6. E a altura da girafa é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, vejam só. A girafa, como a gente já consegue ver somente pelo olhômetro, a gente já consegue perceber que ela é a mais alta, né? Mas, como eu vou começar do menor para o maior, quando eu chegar no que eu quero, então eu já posso parar a questão, tá? Então, o menor de todos é esse animalzinho aqui, que está relacionado com o número 1, porque a altura dele é 1 quadradinho. Então, o animal que é representado pelo número 1, ele tá em primeiro, né? Na fila, porque ele é o menor de todos. O segundo é o macaco, porque a altura dele é 2.
E 2 é menor do que 3, menor do que 6 e menor do que 7. Então, eu vou botar aqui o 2, né? O número dele, perdão, é 5. Coloquei 2, confundi aqui com a altura dele. 5, né? E aí, o terceiro animal é a onça, porque a altura dela é de 3 quadradinhos. E 3 é menor do que 6 e é menor do que 7. Então, a onça, que é o número, está representado pelo número 2. Então, a gente já pode parar por aqui a nossa questão. Por quê? Porque a gente já sabe qual é o animal que vai ficar no meio, que é o que a gente quer. Não é necessário vocês terem que descobrir qual é o que vai ser o quarto e o quinto. Porque a única coisa que a questão quer é que você encontre qual é o do meio. Então, você não precisa perder tanto tempo aí tentando verificar quem é o maior ou menor. Então, como a gente já sabe que o animal que vai ficar no meio é a onça, né? Então, a onça está representada pelo número 2. Logo, o animal que ficará no meio é esse letra alternativa B, né? O animal representado pelo número 2. Beleza? Então, vamos partir para as próximas questões. Nessa alternativa aí, a única coisa que você teria que fazer era verificar a altura de cada animal de acordo com a quantidade de quadradinhos, tá certo? A unidade de medida aí seria os quadradinhos. E aí, você ia organizar eles em fila, ou poderia até mesmo fazer de cabeça, não precisaria fazer isso aqui em fila, mas eu fiz para ver se conseguia explicar melhor, tá bom? Então, essa questão aí também ela é uma questão tranquila, não é tão difícil, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão 5, né? Ana tem 12 ladrilhos iguais a este aqui. Usando todos os ladrilhos, ela quer fazer uma faixa mostrando uma linha sem interrupções da esquerda para a direita. Ela já colocou 2 ladrilhos. Como deverá ser colocado o último ladrilho à direita e abaixo? Então, vejam só. Quando a questão ela diz que não pode ter interrupções, tá? Em relação a essas linhas, ela está querendo dizer o seguinte. Por exemplo, deixa eu ver se eu vou desenhar aqui um quadradinho aqui, né? Para vocês entenderem melhor o que é que ele quer dizer quando ele diz sem interrupções. Então, eu vou desenhar essa primeira parte que está assim. Imaginem que essas linhas aqui, que vão ficar dentro, elas são um caminho para uma formiga passar. Essa formiga ela tem que vir desse canto até o outro lado. Quando a questão diz sem interrupções, ela está querendo dizer isso aqui, ó. Vamos supor que você coloque o ladrilho desse jeito. O que é que está acontecendo aqui? A formiguinha ela vai passar por aqui, só que não vai ter como ela passar por essa ponte, porque não tem como ela chegar daqui até aqui, entendeu? A gente colocou a ponte de outro jeito. Então, a melhor forma para a gente fazer com que a formiguinha passe, né, por todos esses ladrilhos, seria ligando dessa maneira que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Então, não está acontecendo interrupções e a formiguinha ela vai conseguir passar tranquilamente. Aí vocês me perguntam, mas Ian, por que você não fez essa partezinha virada aqui para baixo? Porque se eu colocasse virada para baixo, não teria como eu colocar uma peça nesse canto aqui, ó. Então, meio que aconteceria uma interrupção aí e não teria como a gente continuar completando, tá bom? Então, seguindo essa lógica, a gente pode completar a peça desse jeito, ó. Se vocês perceberem, a forma que vocês completam é sempre ligando do meio de um quadradinho até o outro meio, certo? Tenham cuidado para fazer esse desenho bem direitinho, para não se confundirem. Então, completando aqui, pronto. Completamos o ladrilho, né? Todinho. E aí, a questão ela não quer que você complete. Ela quer que você encontre qual vai ser o ladrilho, o último ladrilho, colocado à direita e abaixo. Então, vejam só.
Se é o último ladrilho, ele tem que estar por aqui, ó, né? À direita também, né? Então tá por aqui. Só que ele diz abaixo. Então, o quadradinho que ela quer que você encontre é esse aqui, ó. Se fosse o quadradinho à direita e acima, seria esse de cima aqui. Só que como ela quer o abaixo, ela está querendo esse quadradinho, beleza? Então, vejam só. Agora a gente vai analisar qual dessas alternativas se parecem com esse ladrilho, né? E a alternativa que se parece com esse é a alternativa B, tá certo? Então, a alternativa que a gente marcaria nessa questão é a alternativa B. Vamos para questão 6. Qual é a sombra da menina da figura abaixo? Gente, vejam só. Qual é a ideia dessas questões de sombra, né? Uma sombra, ela tem que ser perfeitamente igual à figura, tá certo? Ao objeto. Então, se a gente encontrar qualquer erro em alguma dessas sombras aqui, dessas figuras, a gente já descarta. Não pode ter erro, tá certo? Tem que ser perfeitamente igual a essa figura. Então, essa questão aqui também é aquela típica questão que a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa, tá certo? Então, bora lá. Essa alternativa A, ela tá errada porque, se vocês perceberem, tá faltando o pneuzinho aqui, ó, nesse canto. Então, essa alternativa a gente já descarta ela. A alternativa B, ela também está errada porque está faltando a outra parte do cabelo da menina, beleza? Então, a gente já descarta essa alternativa também. Eu vou pular essa C e vou para D, tá certo? Essa D, ela está errada porque a menina, ela não tá com as pernas dela desse jeitinho aqui, ó, tá certo? Então, o erro está sendo isso aqui. Se vocês perceberem, não tem nenhuma perna dela para cima. Então, essa questão aqui está errada também. E essa alternativa não tem como, gente, de jeito nenhum essa alternativa está certa. Porque como é que essa figura se transformou nessa sombra? De onde saiu isso aqui? Então, de cara, a gente só botando o olho, a gente já sabe que essa aqui está errada. Então, como uma tem que estar certa, a alternativa C, ela é a correta, tá? E, de fato, essa sombra, ela é perfeitamente igual à sombra da figura, ok? Então, outra questão aí bem tranquila. Então, vamos partir para a próxima. Um quadrado era formado por 25 quadrados menores, mas alguns deles desapareceram. Quantos desapareceram? Gente, essa questão aqui, muitos alunos meus, eles resolviam da seguinte maneira. Eles tentavam desenhar o quadrado todinho novamente. Quadradinho por quadradinho. E aí depois contavam quantos quadradinhos eles desenhavam. E aí pronto, marcavam a questão. Porque essa forma é uma forma que pode prejudicar você na hora da prova. Porque vamos supor que lá na hora da prova, eles coloquem, só uma suposição, tá certo? Um exemplo. Eles coloquem um quadrado que antes tinha 100 quadrados menores compostos nele. Ou, sei lá, 400. Então vejam só, se vocês fossem tentar desenhar esse quadrado todinho, vocês iam demorar muito tempo. E tempo é algo muito precioso na hora da prova. Então, o que vocês podem fazer nesse tipo de questão aqui seria contar quantos quadradinhos permaneceram, tá? E aí vocês iam fazer o seguinte. Se tinha 25 e restaram isso tudo aqui, para vocês encontrarem quantos desapareceram, basta fazer uma subtração. A quantidade total de quadradinhos que tinham antes, menos a quantidade dos que restaram. Quando você fizer essa subtração, você vai encontrar a quantidade dos que desapareceram. Então, nessa figura aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, antes tinha 25. Restaram 15. Se restaram 15, então, ó, eu vou fazer essa subtraçãozinha aqui. Os que desapareceram foram 10, né? 25 menos 15, 10. Então, uma questão aí bem tranquila, beleza? Basta você seguir essa maneira que você conseguirá ser pelo menos um pouco mais rápido do que ficar desenhando, tá? Então,
Questãozinha aí bem legal, bem bacana. Vamos para a próxima questão. O canguru está dentro de quantos círculos? Ok, vejam só. Se vocês perceberem, olharem bem direitinho aí, existem 4 círculos nessa questão, né? Sendo trabalhados. E aí o que a gente pode fazer é contornar cada círculo e ver se o canguru está dentro desses círculos, né? Por exemplo, eu vou pegar essa circunferência grandona e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou traçar, vou meio que escurecer, né, a linha dela. Então vejam só, se vocês perceberem, o canguru ele tá dentro desse círculo grande, né? Então a gente já encontrou um. Agora eu vou partir para esse aqui, ó. Vamos lá, vou fazer a mesma coisa. Escurecer aqui a linha dele. Então, se vocês perceberem, o canguru ele tá dentro dessa circunferência, né? Então a gente já encontrou mais um. Agora vamos ver esse outro. Fazendo a mesma coisa, ó. Opa, ele também está dentro. Então, encontramos mais um. Esse círculozinho aqui médio, se vocês traçarem, ó, como eu estou traçando, percebam que quando eu tracei, o canguru ele ficou fora. Então, a gente descarta ele, né? Não vai colocar na soma. Então, ao todo, a gente tem 3 círculos, né? O canguru ele está dentro de 3 círculos. Também uma questão fácil, não é tão difícil. Vamos lá. Questão 9. Observe os 4 quadros abaixo. Ok? Observamos os quadros abaixo. Qual das figuras a seguir não aparece em todos os quadros acima? Vejam só. Só olhando, só no olhômetro, observando esses 4 quadros, você já está sentindo a falta de alguma cor nesse quadro aqui, né? Essa cor é a cor verde, tá? Se vocês perceberem, o verde está em todos esses outros 3, só que não está aqui. Então, só olhando, vocês já conseguiriam deduzir que talvez a alternativa correta é a alternativa D, né? O retângulo verde. Então, vejam só. Vamos fazer alternativa por alternativa só para a gente confirmar isso, ok? A circunferência pequena, ela está presente em todos os quadrados, ó. Então, a alternativa A, ela não é a que a gente quer. A circunferência vermelha, um pouquinho maior, ela também está presente em todos os quadros, né? Então, a alternativa B, ela também não é o que a gente quer. O triângulo azul menor, ele também está presente em todos os quadros, então a gente descarta. O triângulozão azul, ele também está presente em todos os quadros, então descarta. Como uma tem que estar correta, então a alternativa B, D, ela é a correta. E se vocês analisarem, né, como a gente analisou inicialmente, o retângulo verde, ele é o que está faltando aí, nesse quadrado. Então, alternativa correta, alternativa D, ok? Então, vamos passar aqui para as próximas questões, só faltam 6 agora. Então, depois compartilham aí comigo quantas vocês acertaram, tá? Não sei se vocês estão tentando fazer de cabeça as questões, se vocês estão fazendo o vídeo fazendo as questões só olhando o vídeo, mas comenta aí nos comentários quantas questões vocês acertaram no final, tá certo? Quantas questões vocês acertariam se vocês estivessem fazendo essa prova, e deixem também sugestões, tá certo? Sugestões de outras Olimpíadas, de questões. Falem comigo lá no meu Instagram, eu vou deixar aí na descrição, tá bom? Então, vamos continuar para a questão 10. O desenho da menina é formado por figuras com formas diferentes. Quantas dessas figuras têm a forma de um triângulo? Então, ó, essa questão aí ela só vai querer que você conheça, né, as figuras geométricas, né? Então, vejam só. Deixa eu trazer aqui um pouquinho mais para perto. Ele quer saber quantas dessas figuras são formadas, o desenho da menina, quantas figuras de triângulo tem, né? Quantas dessas figuras têm forma de triângulo. Então, vejam só. Um triângulo é toda forma geométrica que tem 3 lados. Então, os braços da menina, se vocês perceberem, eles contêm 3 lados, né? Então, a gente já achou
2 triângulos aqui na questão. Então, analisando mais, a gente vê que o nariz da menina também é um triângulo, então a gente já achou mais um, já estamos com 3. O laço da menina contém 2 triângulos, então a gente já achou mais 2. Então, ao todo a gente já tem 5 triângulos, né? O sapatinho da menina, se vocês perceberem, alguns alunos meus, eles tinham contado com os sapatos. Só que os sapatos da menina tem 4 lados, então isso aqui é um quadrilátero, tá certo? Então, não é um triângulo. Triângulo ele só tem 3 lados. Então, cuidado para não acharem que, pelo fato disso aqui ser pontudo, que nem um triângulo, é um triângulo. Não, tá certo? Isso a gente vai determinar em relação aos lados deles. Então, a alternativa correta nessa questão 10 aí é a alternativa C. Tem 5 triângulos nessa figura aí do desenho da menina. Foram usados 5 triângulos. Questão 11. Qual é a parte da casa que está faltando? Então, ó, uma coisa que a gente pode fazer, gente, nessa questão, seria traçar essa partezinha aqui, ó. E aí a gente analisaria qual das questões, quais das alternativas se pareciam mais com essa pecinha aqui, que eu acabei de colocar. E só no olhômetro a gente já consegue perceber que a peça que se parece com essa aqui, ó, é a alternativa B, tá certo? Então, de cara a gente já pode marcar a letra B só no olhômetro mesmo, só observando, ok? Então, alternativa, questão 12, né? Vamos lá. Qual é o número total de bolinhas pretas que aparecem nas costas das 5 joaninhas ao lado? Gente, quando eu tinha passado essa questão aqui para os meus alunos, eu até falei assim com eles, olha, quem errar essa questão aí, eu vou dar um puxão de orelha. Por quê? Essa questão, a única coisa que você tem que fazer é contar quantas bolinhas ao todo a gente encontra nas 5 joaninhas, né? Então, vejam só. Nessa primeira joaninha, a gente encontra 2. Tem 2 bolinhas nela, né? Nessa segunda joaninha, tem 3 bolinhas. Nessa terceira, tem 3 também. Nessa quarta, tem 1, 2, 3, 4, 5. Nessa quinta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a única coisa que você vai ter que fazer é somar esses valores que a gente escreveu aqui, né? Ou seja, 2 mais 3 mais 3 mais 5 mais 6. Então, o que a gente encontra aqui é 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 5, 13, né? Mais 6, 19. Então, a quantidade correta aí é a alternativa C, ok? Ao todo, a gente tem 19 bolinhas nas costas das 5 joaninhas. Então, vamos para a alternativa, questão 13. Vemos à direita, esse cartãozinho aqui, ó, um cartão com um desenho de um canguru. Qual dos cartões abaixo é o mesmo cartão após ter sido girado? Gente, vejam só. Nesse tipo de questão, você tem que ter muito cuidado para não confundir o girar com rodar, entendeu? Tipo assim, deixa eu até pegar uma coisa aqui que eu vi aqui pela frente. Pronto, vou pegar esse dominó aqui. Foi a primeira coisa que eu encontrei. Quando a questão ela diz qual dos cartões abaixo é o mesmo cartão após ter sido girado, quando ela diz girado, ela tá dizendo que o que está fazendo com esse cartão é isso aqui, gente, ó. Tá girando dessa forma, tá certo? Tá girando o cartão dessa forma. Então, vocês vão perceber que nessas outras questões, essas figuras, o que ele fez foi fazer isso aqui, ó. Então, ó, tá contra as regras, tá certo? Porque ele quer que você gire. Então, se vocês perceberem, vocês podem analisar também a simetria. Essa questão aqui, essa alternativa a única coisa que ela fez foi ter pegado essa figura e ter girado ela assim, ó. Então, essa se transformou nessa após ela ter girado de outra forma, que não é a forma que a questão ela quer, né? Então, essa alternativa ela tá falsa também.
Essa questão aqui, ela tem simetria com essa, então tá errada, porque ela virou essa pecinha desse jeito e aí ela girou para o outro lado, né? Então também tá errada. Essa alternativa C e essa alternativa D, elas também vão seguir essa mesma lógica, tá? O que aconteceu não foi isso, foi isso aqui, então tá errado. Então essas alternativas C e D, se vocês refletirem um pouquinho aí, tentarem analisar, eu quero que vocês analisem, tá certo? Essas duas aqui também estão erradas, tá bom? Então analisem aí em casa e vejam se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, a alternativa correta, né, é a alternativa E, né? Porque ele pegou essa figura e só fez isso aqui, ó. A figura estava assim, ele só fez fazer isso. E aí, quando a gente faz esse giro, ele chega nessa alternativa E, né? Então, vamos continuar a nossa correção. Henrique tem 10 peças de metal mostradas ao lado, né? Essas 10 peças aqui. Juntando 2 peças de cada vez, usando parafusos, ele montou as 5 peças maiores mostradas abaixo. Qual destas 5 peças que foram montadas por Henrique é a mais curta? Gente, só observando a gente já consegue dizer que a ferramenta mais curta, né, que ele conseguiu formar é a alternativa B, né? Essa aqui, se vocês só olhando, vocês já conseguem perceber que é menor do que todas essas outras. Mas qual seria a forma correta que a gente poderia fazer isso? A gente poderia contar quantos buraquinhos tem entre esses dois parafusos. Então, qual é a lógica dessa questão? Quantos menos buraquinhos entre os parafusos, significa que essa peça aqui ela é maior, tá certo? Então, ó, se vocês perceberem, aqui só tem um buraquinho, e essa peça aqui ela tá bem grandona. E essa alternativa aqui, B, que tem 5 buraquinhos entre os dois parafusos, ela já está menor do que essa aqui. Por quê? Porque como ele está juntando 2 peças de cada vez, né? Então, esses buraquinhos que estão entre os parafusos, eles estão se tornando, entre aspas, 2 em 1, entendeu? Então, era para existir 5 aqui. Era para existir 10, perdão. Só que aí está existindo 5, tá? Tem 10 buraquinhos aqui. Só que tá uma peça com 5 e outra peça com 5. E aí as mesmas que estão se transformando em 2 em 1, tipo isso. Então, eu quero também que vocês analisem aí em casa essa alternativa e concluam juntamente comigo que a alternativa correta é a alternativa B, tá certo? Seguindo essa lógica aí de quanto mais buraquinhos vazios tem entre os parafusos, menor a peça. Então, essa aqui tem 1, essa aqui tem 5, essa aqui tem 3, essa aqui tem 2 e essa aqui tem 4. Então, como essa peça B aqui tem mais, né? Porque 5 é maior do que 1, 2, 3 e 4, então a alternativa B é a maior, é a menor, né? Então, vamos lá. 15. Qual é a soma de todos os números que estão fora do quadrado? Então, essa questão aí ela é uma questão típica de Olimpíada, ela sempre cai aí, cai em Albimap também. Então, vejam só. Os números que estão fora do quadrado. O que eu posso fazer aqui é encontrar os números que estão dentro, né? Vejam só. Eu dei uma pintadinha aqui na margem do quadrado. E se vocês perceberem, os números que estão dentro do quadrado são esses. E os que estão fora é esses dois. Logo, 52 mais 48 é igual a 100. Tá certo? Então eu vou resolver aqui só para vocês verem isso aí melhor, né? Como é que a gente resolve essa somazinha aí? 2 mais 8, 0, sobe 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 4, 10. Então, a alternativa correta é letra E. Né? A soma dos números, de todos os números que estão fora do quadrado é 100. Então, vamos para a nossa última questão, né? Essa questão aqui foi uma questão que muitos erraram, mas vocês vão ver o quanto ela é bastante fácil. Na cidade de Carlinhos existe uma torre redonda, mostrada ao lado, essa torre aqui, ó.
Uma vez, Carlinhos chegou de avião na cidade e tirou uma foto da torre quando estava bem acima dela. Qual das figuras abaixo é igual à foto que ele tirou? Então vejam só. Se vocês perceberem, ele diz que essa torre ela é redonda. Então, o formato dessa torre aqui, só observando essa imagem, a gente consegue perceber que isso aqui é um cilindro, né? Isso aqui é um cone. Então, vejam só. Quando ele olhar de cima, essa torre, ele vai encontrar uma circunferência, tá certo? Uma coisa que eu pedi para os meus alunos fazerem, para conseguirem compreender mais essa questão, foi pegar uma latinha na casa deles, ou uma garrafa mesmo, e aí eles teriam que olhar essa latinha ou essa garrafa de cima, como se eles fossem Carlinhos e essa torre fosse, e a latinha fosse a torre. E aí eles conseguiram concluir juntamente comigo que, de fato, a alternativa correta era a alternativa B, que era a do círculo, tá certo? A circunferência aí. Então, como um cilindro, a base dele é uma circunferência, se você olhar de cima, você também vai ver somente a base, né? Então, mesmo que isso aqui tenha o formato de um cone, a base desse cone é uma circunferência. Quando você olhar de cima, você vai ver a circunferência, tá certo? Então, façam esse teste aí em casa, peguem uma garrafa, olhem ela de cima e concluam juntamente comigo que a alternativa correta é a alternativa B, tá certo, pessoal? Então, deixem seu like e deixem alguma sugestão nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou continuar postando mais e mais vídeos até chegar a data da Canguru, tá certo? Então, estudem, se preparem e aproveitem, tá?